fazer, e Deus foi com ele. Deus, porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz o impossível por nós. Amém. Amém? Eles venceram aquela guerra e depois, durante 40 anos, eles tiveram tranquilidade. Não é maravilhoso? Olha que vitória. Vale a pena, né? Glória a Deus. Vamos lá rapidinho, que eu tenho 25 minutos. Lição número 2. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Como nós já aprendemos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele age, decide, guia, cumpre o plano da salvação que o Pai traçou para a humanidade, Pai Deus, através do sacrifício vivo de Jesus na cruz. Amém? Os nomes e símbolos do Espírito Santo revelam seu caráter e obra. O Espírito Santo, como ensinador, ele ensina o que é a verdade. O mundo está sempre querendo arrumar uma maneira, porque o ser humano tem a necessidade de adorar alguma coisa. Mas a verdade, Jesus mesmo falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A única verdade que realmente liberta o homem é Jesus, através da Bíblia. Tá? Então o Espírito Santo, a função dele é essa, levar-nos à verdade, que é Jesus. Ajuda-nos a interpretar e compreender corretamente a Bíblia. Vocês já viram que tem pessoas, doutores, letrados, PhD, fez tudo quanto é tipo de faculdade, mas ler a Bíblia eu não consigo entender. Por quê? Porque a revelação vem através do Espírito Santo de Deus. Só a respeito do Espírito Santo, eu li um livro que são os cristãos empreendedores, fala dos cristãos empreendedores. Porque a obra de Deus precisa de pessoas investir na obra. Precisa das missões para conquistar o mundo. Para levar a obra de Deus para o mundo. E o pastor Olívio escreve um livro que foi um dos melhores livros que eu já li até hoje, que chama O Lado Positivo da Adversidade. E ele fala sobre José, que foi um dos primeiros empreendedores, né? E ele fala do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na oração em 3 minutos. Eu falei, isso é loucura. Ele disse, orar é o Espírito Santo. Qualquer aflição que você tiver ou você tiver, rogue ao Espírito Santo. Por menos de 3 minutos. Eu fiz essa experiência, cara. Um negócio absurdo. Toda aquela aflição sai, você esquece da música. Orar ao Espírito Santo. Porque as pessoas oram a Jesus, Senhor, não orar ao Espírito Santo. Amar o Espírito Santo, né? De enviar para ser o meu consolador. É impressionante o poder que tem quando você busca o Espírito Santo. E ele consola mesmo. Se tiver tempo, ainda vou contar um testemunho para os irmãos rapidamente. Tá? Esse livro, lá no Positivo da Adversidade. Que bom. Então vamos lá, como consolador, ele nos conforta e nos alegra, nos ajuda a viver as adversidades da vida, né? De uma maneira, se cumpre aquele versículo, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você quer ter uma experiência com Deus, você está triste, angustiado, dobra o seu joelho, abre o seu coração, fala tudo. O Espírito Santo me ajuda, eu estou sentindo isso não é do teu agrado, mas eu quero ser limpo, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero... E aí vai, e o Espírito Santo começa a te fazer lembrar as palavras de Deus. E aquela tristeza sai, aquela angústia sai e vem a alegria. Então é o conforto e a alegria. Como promessa, é o penhor que garante a nossa herança futura em Cristo. Qual que é a nossa herança futura em Cristo? O céu. Tá? É a garantia de que a igreja é propriedade dele, operando poderosamente no corpo de Cristo. Então, o penhor é uma marca que nós temos. Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo vem e fala, olha, você é meu. Você é minha propriedade. Tá? A pluralidade dos nomes do Espírito Santo estão relacionados com sua obra e seu caráter. Para os hebreus, os nomes revelavam o caráter e a índole de uma pessoa ou de alguma coisa que estava acontecendo. Então lembra que o nome Saulo se chamava Saulo, quando ele aceita Jesus ele passa a ser Paulo. E rapidamente aqui, vocês lembram da história de Noemi? Noemi era uma mulher que saiu da sua terra, foi para uma outra terra, e chegando lá, morreu seu esposo, depois morreu seus 2 filhos, aí na terra dela havia seca, depois parou a seca e ela volta. Quando ela volta com a sua nora, com Ruth. Então os parentes vão abraçá-la, né? Noemi, ela fala, não, agora não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque Mara significa o quê? Amarga. Porque eu perdi a minha família.
glória e estou amada. Então, os nomes para os hebreus têm um significado muito grande. Os irmãos entenderam? Amém. Ok, vamos lá. Os nomes do Espírito Santo relacionados à Trindade: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito do seu Filho, Espírito de Jesus, Espírito do nosso Deus. Todos esses nomes são utilizados pelo Espírito Santo como relacionados à Trindade. O Consolador é um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo. Aí aquilo que eu falei, né? Na ascensão de Jesus, os discípulos preocupados, Jesus fala: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará, que vos ensinará, vocês não vão ficar órfãos. Um pastor da cidade de Guariba, ele era pastor até da Assembleia. E chegou o meu conhecimento naquela época que eu estava lá, que ele ensinava a igreja que o Espírito Santo não poderia ser adorado. Que nós não poderíamos adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem de Deus para adorar a Deus. Então que ele não pode ser adorado. Você acha que está certo? Olha, eu normalmente eu adoro Jesus. Eu já ouvi falar isso, mas eu não sei te responder isso. O Espírito Santo testifica do Pai e do Filho. Do Pai e do Então, Filho. a adoração é para Deus e para o Filho. O que eu aprendi também foi dessa forma, que a gente tem que amar o Espírito Santo, respeitar o Espírito Santo de Deus, e que a adoração seria para Jesus. Mas como os três são um em amor, eu não acho que seja um erro. Você não faz mal nenhum se você adorar. Eu acredito que não. Agora, eu não posso responder para o irmão biblicamente. Não, mas eu posso tentar achar. A gente não pode aqui, porque está gravado na internet, falar uma coisa que a gente tem que ter base bíblica. Eu aprendi isso, mas não vejo erro e não vejo isso como uma blasfêmia, porque os três, em essência, são um. Agora, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Amém. Que Deus, eu não sei realmente. O próprio Jesus falava sempre ao Pai, ele nem é ele. Porque o Espírito Santo ele veio para ser o nosso Consolador. Nós vamos aprender daqui a pouco que Consolador, como o irmão Celino já falou, é aquela pessoa que está ao nosso lado para nos ajudar. O próprio Deus mandou o Jesus. Então ele veio, mas ele estava na criação do mundo. Eu adoro os três, porque para mim os três são um. Eu na minha oração, tanto que eu estou adorando a Deus, adorando o Filho, adorando o Espírito, para mim é uma pessoa só. Amém, mas sou filho. Eu sou assim. É aquilo que eu estou falando para o irmão, eu realmente não tenho base. Porque se você... Eu aprendi dessa forma também, então toda adoração deve ser dada a Deus. E a gente tem que amar e respeitar o Espírito O Santo. Espírito Santo é o mesmo Deus. Agora, eu realmente, pelo que eu estudei, eu não vejo, se os três são um em amor e em essência, em divindade, que seja feita uma blasfêmia em relação a isso. Mas eu vou tentar achar uma base bíblica e na próxima aula eu tento falar para os irmãos. Amém? E a gente tem que ser sincera, né? Bom, vamos lá. E esse Espírito Santo vai ficar com vocês para sempre. Ou seja, até a minha volta. Ele vai te ajudar. Olha, irmão Ailson, não desiste. O Espírito Santo vai te ajudar até o final. Né? Era isso que Jesus estava falando, porque ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui. Amém? Paracleto, do grego. Daqui foi o que o irmão Celino estava falando, tá? Essa apostila aqui muito bonita. Significa o quê? Okay. Alguém chamado para ficar do meu lado, para me ajudar. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Aleluia. Nós estamos num país, muitas vezes nós somos humilhados por sermos imigrantes neste país, ou pela nossa classe social. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado para nos ajudar. E não só está dentro do nosso lado, como está dentro de nós. Amém? O Espírito da verdade, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Justiça